boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para a sequência dos riscos ambientais e dessa vez eu trago como pano de fundo o banheiro no fundo da minha casa, na área externa, porque vamos falar de um agente poderoso que está em grande concentração dentro dos banheiros sanitários e etc. Certo? Então hoje vamos falar sobre os riscos biológicos, que é a sequência dos riscos ambientais que nós começamos a falar na semana passada. Deixa eu arrumar aqui. Muito bem. Falamos sobre os riscos físicos, falamos sobre os riscos químicos e faltou falar dos biológicos. O biológico, da mesma forma que os demais, existe uma fonte geradora. Então, por exemplo, eu mostrei aqui o banheiro, né? Então, se eu vou lá lavar o vaso sanitário, ali tem grandes concentrações, só que são bichinhos que a gente não vê, certo? Minúsculos e que dependendo desse agente, ele pode também trazer doenças para o trabalhador. Então, tudo bem que assim, nos banheiros a gente já sabe e tal, existem algumas funções que limpam os banheiros e etc. Porém, existem trabalhadores que estão expostos a micro-organismos causadores de doença, que nós chamamos os agentes biológicos de micro-organismos causadores de doença, e que em muita grande concentração, certo? Que é, por exemplo, o caso dos trabalhadores da saúde. Eu, particularmente, tenho um pouco de propriedade sobre isso, porque trabalhei na Santa Casa aqui de Votuporanga, onde eu resido, durante 7 anos, fazendo esse papel mesmo de fazer levantamento dos riscos, orientar os trabalhadores sobre esses riscos, de como se prevenir, certo? Usar as proteções, a importância da higiene pessoal, lavagem de mãos, tudo isso que a gente está vivendo hoje, que se fala tanto por conta da pandemia, dentro, por exemplo, da área da saúde já é rotina. Lavar as mãos corretamente, não usar adornos, igual aqui, tô com aliança, com relógio, porque isso impede que a gente possa fazer a higiene correta, certo? Mas enfim, então esses trabalhadores, eles não só os trabalhadores da área da saúde, como por exemplo coletores de lixo, quem trabalha com a parte de esgoto, enfim, né? Várias situações em que eles estão expostos e dependendo, como eu já falei nos outros vídeos, do tempo de exposição, dependendo da concentração desse agente, vai dar direito ou não adicional de salubridade. Tem alguns casos exclusivamente do biológico que mesmo usando todos os equipamentos de proteção individual, ainda existe um risco. É igual, de novo, eu vou falar da pandemia, né? Igual nosso, a gente usa álcool em gel o tempo todo, a gente usa máscara, mas ainda existe o risco, por isso o isolamento. Agora, os trabalhadores não podem se isolar, certo? Ele precisa cuidar, por exemplo, do paciente, ele precisa lavar ou esterilizar o material que vem daquele paciente. Então, ele usa toda a proteção, mas ainda existe um risco, por isso ele recebe o adicional. E assim por diante, tá? Mas para não me estender, então, só para deixar claro algumas situações aqui, depois em um outro momento a gente vai falar mais especificamente. Esses bichinhos que a gente não vê, que eles estão em toda parte, certo? Eles existem formas de transmissão. Alguns são tão pequenininhos que eles ficam suspensos no ar. Então, por mais que higienize todo o local, ele ainda está no ar. E se eu respirar naquele ambiente, naquele ar onde tem uma outra situação, onde é a fonte geradora desses bichinhos, se eu respirar, vai para o meu pulmão, certo? Então, precisa-se entender qual é o agente para poder colocar a proteção correta. Não é a luva que vai me proteger, e sim o respirador. Existem alguns outros que eles também são dispersos no ar, só que eles são mais pesados e eles caem na superfície, que é o caso do vírus da gripe. Ele não tá, por exemplo, no pulmão da pessoa, né? Tosse e é do pulmão que vem? Não, é da saliva. Na saliva, nas gotículas de saliva é que está o vírus. Só que ele não fica suspenso no ar, ele cai na superfície.
e aí ele vai cair nas mesas, ele vai cair sobre uma caneta, a pessoa vai colocar a mão para espirrar e ali vai ficar. A gente não vê, mas tá ali, tá? E aí depois ele vai pegar uma caneta, vai pegar um copo, e aí a outra pessoa pega o copo, e aí vai transmitindo. Então não é por respirar no mesmo local, e sim porque as gotículas caíram. E a terceira situação são os micro-organismos, os bichinhos que estão no sangue, que a transmissão da doença é pelo sangue, que é o caso, por exemplo, da hepatite, o caso do HIV, né? O HIV ainda fora do organismo, então tem uma gotinha de sangue, né? O sangue já pingou, tá fora do organismo, ele morre. A hepatite não, a hepatite fica dias ali. Então, eu trabalho num laboratório. Mas aquele sangue ali já faz dias. Tem ainda, o vírus está vivo. Enfim, existem formas de transmissão dos agentes biológicos e existem várias formas dos agentes biológicos. Hoje na pandemia nós temos um agente, né, que pelas vias respiratórias, pela gotícula é transmitido, não é sangue. Dependendo da situação, é pelo sangue, não é por outras vias e assim por diante. Enfim, cada situação em que há exposição a agentes biológicos, certo? Trabalhadores de açougue, trabalhadores de frigorífico, será que estão expostos? Ou será que a carne já passou por uma inspeção antes de chegar até lá? Então não tem perigo, né? Será que aquele funcionário da limpeza que limpa os banheiros de uma empresa, por exemplo, de uma indústria, que seja na parte administrativa ou de um banco, enfim, tem os mesmos riscos do que aquele que limpa o banheiro de uma rodoviária, que tem uma concentração muito maior de pessoas? Então, o agente biológico, ele é um agente nocivo, traz doenças gravíssimas. E aliás, dependendo do agente, é um tipo de doença, é óbvio, né? Se eu tiver contato com o vírus HIV, é o HIV que eu vou trazer para o meu corpo. E aí pode desencadear várias doenças. Se eu tiver exposto ao vírus da hepatite, é a hepatite que é o vírus que vai trazer para o meu organismo, e aí pode desenvolver a hepatite. Se eu tiver exposto lá no respiratório que eu falei, tem um paciente, vamos falar de paciente, que tem uma tuberculose, né? Que o bichinho tá ali no pulmão, ele tosse, e esses bichinhos ficam suspensos no ar. E aí entra um trabalhador sem proteção respiratória e vai respirar aquele ar, vai para o pulmão dele, ele também desenvolve tuberculose e assim por diante. Então, cada situação é uma situação, e também da mesma forma que eu falei dos outros, não basta colocar risco biológico. O que o trabalhador está exposto? Risco biológico. Tá, mas qual o risco biológico? Qual é a fonte geradora? Ele cuida do paciente ou ele lava os instrumentos que vêm do paciente lá do isolamento? Tem um paciente que está em isolamento com alguma doença infecto-contagiosa, mas o profissional não está em contato com ele. Tá livre, não, mas ele lava todo o instrumental, tudo que é utilizado nesse paciente. Será que ele não está exposto? São várias coisas. Então, para finalizar, o risco biológico está dentro daquele rol de riscos ambientais que eu falei para vocês, é o último, que são os riscos físicos, químicos e biológicos. O biológico também desencadeia doenças sérias, gravíssimas, certo? Dá direito à insalubridade, mas não são todas, porque precisa ser analisado da forma que eu acabei de explicar, né? Assim, meio superficialmente. E aí, pode dar direito à aposentadoria especial também. Tem casos que dá direito à insalubridade, mas não dá direito à aposentadoria especial. E tem casos que dá direito à insalubridade e também à aposentadoria especial. Então, hoje eu finalizo o grupo de riscos ambientais. E aí, nossas próximas postagens vai falar exatamente disso, da insalubridade e da aposentadoria especial por conta dessa exposição aos agentes nocivos e agentes causadores de doenças ocupacionais, ok? É um pouco confuso o risco biológico,
né? Geralmente, quando eu dava aula, o pessoal achava meio difícil, né? Ainda mais falando rapidinho, assim, só para ter um breve conhecimento, mas a gente vai se aprofundar mais para frente nisso, e eu espero que esse pouco, né, essa porçãozinha aí de conhecimento que eu tentei transmitir para vocês, que vocês tenham entendido, ok? Então, obrigada e até a próxima.